O Ministério A Verdade para o Tempo do Fim traz a você uma série de 4 palestras intitulada Os Movimentos Ecumênicos e Suas Intenções, apresentado por Alexandre Bernardes. Participação de Marcos Alves. Iniciaremos agora a primeira parte desta série. Porém, antes, vamos orar. Pai eterno e grandioso Deus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe neste momento, para que possamos compreender em que momento nós vivemos no relógio profético, para que possamos saber que Cristo está às portas e que as profecias estão se cumprindo de acordo com aquilo que já estava profetizado em Tua Palavra. Que o Senhor venha abrir a nossa mente e nos dar a mente de Cristo, sabedoria para entender este assunto tão importante. Que possamos deixar de lado qualquer preconceito dentro do que de repente aprendemos, talvez diferentemente do que temos visto acontecer, e apenas venhamos aceitar os fatos, porque contra fatos não existem argumentos. Portanto, que o Senhor nos ajude a ter coragem de nos posicionar ao lado da verdade, ao lado de Jesus. Usa-me, ó Pai, para explicar este assunto de uma maneira inteligente, mas acima de tudo, exaltando sempre a verdade, para que as pessoas realmente saibam qual atitude elas devem tomar. É o que pedimos e agradecemos e que eu peço aqui particularmente falando, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Eu fiz uma série, se eu não me engano, o ano passado, quando teve a renúncia do Papa Bento XVI, e esta série está lá no nosso canal no YouTube, no canal A Verdade para o Tempo, tudo junto. A Verdade para o Tempo. Você pode encontrar lá pelo nome A Besta que Sobe do Mar e o Oitavo Rei de Apocalipse 17. Tá? Muito bem. E nós vimos então algo acerca de Apocalipse capítulo 13, aquela besta que emerge do mar. Nós não vamos tratar de cada aspecto hoje aqui. Não teríamos tempo para tudo. Eu preciso ler algumas matérias, algumas coisas aqui que vai servir de reflexão para nós. Mas Apocalipse capítulo 13, se nós usarmos o método correto de interpretação escatológica, que foi o método que o próprio Jesus usou, o método historicista, nós vamos ver que o poder papal, o sistema católico romano, institucionalmente falando, se encaixa perfeitamente nesta profecia. Eu quero lembrar aqui que eu não estou aqui falando mal dos católicos. Algumas pessoas dizem assim, poxa, mas você fala muito mal dos católicos. Eu não estou falando mal dos católicos. Até porque tenho parentes maravilhosos, amigos maravilhosos e amigas que são católicos. Mas aqui nós estamos discutindo ideias. O diálogo aqui é no campo das ideias, não é nada pessoal. Não é? Temos que saber separar uma coisa da outra. Até porque nem todo católico, de repente, crê em tudo aquilo que o sistema católico em si ensina, como doutrina. E assim por diante. Então a gente precisa separar as coisas. Mas, biblicamente falando, escatologicamente falando, não posso deixar de dizer para você que usando o método correto, que é o historicismo, usado por Cristo, vamos identificar o papado romano dentro do sistema católico apostólico romano como sendo a besta que sobe do mar, de Apocalipse 13, ou como sendo o chifre pequeno que surge dos outros 10 chifres de Daniel capítulo 7. Na verdade, trata-se ali do mesmo poder. Nós vemos que em algum momento da história, este poder ele recebe uma chaga mortal, uma ferida de morte. Isso está em Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Depois que eu puder repetir esse estudo em detalhes, aí você vai entender melhor ainda. Hoje é apenas uma abertura de um tema que eu vou tratar aqui em alguns outros domingos. Você que tem a Bíblia aberta, você pode ler comigo Apocalipse 13, versículo 3, ou anotar e ler depois, onde diz assim: Então vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. Vejam só, foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Essa palavra besta, a gente tem que entender que não é algo assim pejorativo. Por exemplo, seu besta, né? Vamos supor que eu estou chamando você de um besta, não é isso. Mas aqui como um animal que representa, na verdade, um poder.
Assim como em Daniel, Deus usou figuras de animais para representar reinos e poderes que existiram e que oprimiram o povo de Deus. E o contexto da besta aqui é um contexto que tem a ver com opressão também e com perseguição ao povo de Deus. Porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, que nos últimos dias, nos dias em que estamos vivendo, nesta última geração, Deus teria um povo, você é chamado para fazer parte deste povo. Deus teria uma igreja. E ali, em Apocalipse 12, 17, nós vemos o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Interessante essa questão aqui. Nós sabemos que a Igreja de Cristo, ela passou por várias fases, a Igreja de Deus, a Igreja de Cristo, por várias fases na história deste mundo. E obviamente que nos últimos dias Deus teria ainda a sua igreja. E em cada momento, em cada fase que a igreja tem existido no mundo, ela teve uma mensagem especial para algum determinado tempo. E nós temos que entender qual é a mensagem especial, o que podemos chamar de verdade presente para o tempo do fim. Ou seja, qual seria a verdade para este tempo? Qual é a tônica da verdade para este momento? A verdade especial, a verdade mais importante para o momento que nós estamos vivendo. Nós sabemos que este poder receberia uma ferida de morte. Nós vimos que em 1798, nas guerras napoleônicas, o papado romano recebeu uma ferida de morte. O Papa Pio VI foi aprisionado e tempo depois ele morreu. Cumpriu-se então a ferida de morte neste poder papal. Mas de 1929 para cá, de certa forma, isso tem mudado. Não que em 1929 foi a cura da ferida em sua totalidade, mas foi um pontapé inicial para que essa ferida começasse a ser curada. E em breve, ela estará totalmente curada. E não há dúvidas que isso vai acontecer através do movimento ecumênico, preparando o mundo para uma nova ordem mundial. Ela não será somente uma nova ordem religiosa. Ela será uma nova ordem econômica, política, familiar, enfim, que vai abranger vários aspectos, mas também religiosa. E é claro que em um momento de caos, que será provocado propositalmente no mundo, para forçar essa nova ordem, as pessoas recorrerão novamente à religião como, digamos assim, a salvação do planeta, a salvação do mundo. Interessante que os mesmos aspectos que nós vemos acontecer hoje no mundo, político, religioso, econômico, aconteceram na época em que foi, ou que ocasionou, digamos assim, a Revolução Francesa. As mesmas coisas que aconteceram no mundo e que ocasionaram a Revolução Francesa, esses aspectos estão acontecendo nos dias de hoje também. Muito interessante essa questão, tem uma palestra sobre isso também, em breve eu vou tratar aqui no programa de rádio. Sendo assim, vamos trabalhar então um pouco essa questão do ecumenismo. Eu quero mostrar um vídeo aqui, eu estou com o meu iPad, eu vou soltar aqui no meu iPad este vídeo, tá bom? Vou aumentar o volume aqui, creio que você vai poder ouvir aí. Ouça com atenção uma análise de um pastor chamado Ranieri Salles, que ele faz um comentário em cima de uma reunião ecumênica que houve entre Tony Palmer, você vai saber quem é ele vai falar aqui, Papa Francisco e uma grande denominação pentecostal famosa lá dos Estados Unidos. Preste atenção, daqui a pouco a gente volta. Imagino que você deva ter assistido ao vídeo intitulado Vídeo do Papa Cumpre a Profecia, comentado por Doug Batchelor. Esse vídeo despertou um interesse muito grande. Já no primeiro dia houve uma enxurrada de acessos aqui no Brasil. Antes de mais nada, vamos analisar um pouco mais de perto quem é esse Tony Palmer. Foi ele quem fez a palestra antes de apresentar o clipe do Papa gravado por ele mesmo num dispositivo móvel. Tony se converteu de uma vida mundana e começou a trabalhar como evangelista em subúrbios da África do Sul com a sua esposa italiana. Em 1998, ele foi contratado pela KCM, o Ministério de Kenneth e Gloria Copeland. Depois de alguns anos, receberam um e-mail de Roma convidando-os para trabalhar com a Renovação Carismática Católica. E ele então recebeu o patrocínio da KCM para esse desafio. Em Roma, cada ano se encontrava com o Papa para prestar contas de seu trabalho ecumênico. Em uma das viagens de Tony, ele visitou a Argentina e lá se encontrou com ninguém menos que o arcebispo
o então arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio. Logo se tornaram muito amigos. Anos mais tarde, já como Papa Francisco, Bergoglio ligou para ele e pediu que viesse visitá-lo no Vaticano. Isso aconteceu no dia 14 de janeiro deste ano, 2014. Quando Tony mencionou que em alguns dias iria ao encontro de pastores da KCM no Texas, Estados Unidos, o próprio Papa pediu que ele gravasse uma mensagem com o seu iPhone e deu no que deu. Amigos, esta não é a primeira vez que a Igreja Católica faz essa abordagem, essa aproximação com os protestantes, os evangélicos, a quem chama de os irmãos separados, apelando para eles que voltem ao redil. Mas nunca antes esse apelo foi feito de forma tão direta, tão pessoal, pelo próprio Papa. Papas, volta e meia, incorporaram essas mensagens em suas cartas apostólicas ou em algum discurso. Mas esta mensagem em particular foi tão caseira, tão pessoal, que pegou todos de surpresa. Há várias razões possíveis para a Igreja Católica ver no movimento carismático a sua grande esperança, tanto motivos religiosos como políticos. Em anos recentes, a Igreja Católica tem sido abalada pela imprensa ao redor do mundo, com informações e notícias de escândalos financeiros, montanhas de acusações de pedofilia, mortes misteriosas no Vaticano, e há pouco tempo a renúncia surpreendente de um Papa. Agora junte isso com o fato de que o islamismo e o secularismo estão se alastrando pela Europa. Mas ao mesmo tempo, as igrejas carismáticas estão crescendo e muitas igrejas católicas estão virtualmente vazias aos domingos. Seja qual for a causa, não pense que estes apelos por unidade significam que a Igreja Romana está disposta a render, a abrir mão do que ela considera a sua autoridade por direito. Na mensagem do Papa, ele diz que crê que ele é como José do Antigo Testamento, que foi traído por seus irmãos. Você lembra da história? Foram os irmãos de José que foram ao Egito, se dobraram perante ele, que pediram pão, e depois se mudaram para o Egito, onde José estava. Curioso é que o Papa aqui fala de um pão que dinheiro não pode comprar. Esse discurso apela para a sensibilidade religiosa das pessoas, e justamente por isso se torna muito atrativo, muito cativante, muito convincente. Eu sei que muitos podem estar me vendo aqui e vendo nisso aqui um certo sensacionalismo, mas o meu receio é que a nossa aversão ao sensacionalismo acabe nos cegando aos acontecimentos que estão em curso no cenário religioso mundial neste momento. Nós não podemos nos distrair dos acontecimentos finais, nem deixar de alertar as pessoas sobre o cumprimento das profecias. Muito bem. Acredito que vocês ouviram bem aí o áudio. Não é deste vídeo aqui que nós extraímos. Interessante que o Papa Francisco, quando ele gravou esse vídeo caseiro, dentro desse contexto da reunião com Kenneth Copeland e Tony Palmer, você já ouviu aí um pouco da biografia de Tony Palmer, quem é ele e tudo mais, toda essa ligação uma coisa com a outra. O Papa Francisco ele gravou então este vídeo para uma comunidade, que é essa comunidade pentecostal de Kenneth Copeland, lá nos Estados Unidos, falando então da união dos cristãos, dizendo que Deus irá fazer um milagre para unir católicos e protestantes. Ele disse assim, o Papa Francisco no vídeo: nunca vi Deus iniciar um milagre que não concluísse, ou seja, que não concluísse bem. Repetindo, nunca vi Deus iniciar um milagre que não concluísse bem. E ele vai concluir este milagre da unidade, afirmou Papa Francisco. Ele disse isso num vídeo que a gente acabou de comentar, que foi publicado pela agência Eclésia, que é ligada ao Vaticano. Repetindo também o que nós vimos aqui no vídeo, fazendo uma análise interessante aqui, o Papa Francisco ele fez uma analogia. Ele usou, em outras palavras, a história de José como uma analogia. Talvez você não prestou atenção nas entrelinhas dessa história. Talvez você que está do outro lado aí, você deve ter pensado assim, não, José estava separado dos seus irmãos e aí eles se reencontraram e houve a união, a unidade. Mas há muito mais além disso aí. Coisas muito mais interessantes. Vamos analisar. Então, ele lembra a história de José, que foi vendido por seus irmãos e se tornou copeiro de Faraó.
E ele então liga essa história bíblica com a divisão dos cristãos, dizendo que a separação das igrejas é fruto de um legado de pecado. Isso é afirmação do Papa Francisco. E ainda falando sobre José, o Papa Francisco lembra do reencontro da família com o irmão que foi vendido, que já era governador do Egito. Mas olha que interessante. Quando o Papa Francisco usa essa história como uma analogia, o que ele está querendo dizer aqui nas entrelinhas? Preste bem atenção, você é inteligente e você vai saber. Você vai entender no caso agora o que eu vou dizer aqui. O que acontece? José foi vendido e José virou uma pessoa muito importante ali no Egito. Ele virou uma pessoa famosa, uma espécie de um governante ali, de um governador ali no Egito. E os seus filhos, ou seja, os seus irmãos, perdão, juntamente com seu pai, começaram a ter problemas. E foram lá no Egito atrás de pão, atrás de comida. Quando houve todo aquele encontro e aquela coisa toda com José e tudo mais, eles se dobraram diante de José. E aí, digamos assim, houve então aquela unidade, aquele retorno. O que o Papa Francisco está dizendo aqui, na verdade, é o seguinte: olha, vocês protestantes, vocês se afastaram de nós. Por isso que vocês são irmãos separados, vocês se afastaram. Mas vocês agora estão o quê? Vocês estão passando, olha lá, necessidade. Vocês estão passando fome. Obviamente que isso deve ser interpretado num contexto espiritual. Vocês então precisam o quê? Retornar novamente para mim. Então na verdade, essa é a analogia aqui que o Papa Francisco está fazendo. Porque quando, repetindo, os irmãos de José foram se reencontrar com ele, eles se dobraram perante José. E foram ali atrás de comida. É como se a Igreja Católica dissesse assim: olha, vocês estão passando fome, fome espiritual, em outras palavras, porque vocês se separaram e olha só o que está acontecendo com vocês. Se voltem para mim. Venham atrás de mim, porque somente eu posso dar alimento o que para vocês? Alimento sólido. É isso que ele está querendo dizer. Então temos que entender aqui a questão dessa analogia e as entrelinhas aqui. Inclusive o Papa Francisco disse: eles tinham dinheiro, mas não podiam comer o dinheiro. Foram ao Egito comprar comida, mas encontraram mais que comida, olha lá. Encontraram o irmão, mas repetindo, na verdade nas entrelinhas aqui é que a igreja precisa voltar para a mãe, senão ela vai continuar passando fome e morrer espiritualmente. E somente a mãe poderá resolver esse problema. Ele continua dizendo assim, o Papa Francisco: nós também temos dinheiro, o dinheiro da cultura, da nossa história, tantas riquezas culturais, religiosas e também diversas tradições. Mas temos de nos encontrar como irmãos, temos de chorar juntos, como fez José. Estas lágrimas unir-nos-ão às lágrimas do amor. Então esse vídeo foi gravado, como eu disse, e você ouviu no vídeo, para a igreja do líder pentecostal Copeland, ou seja, Kenneth Copeland, é uma das igrejas mais famosas pentecostais dos Estados Unidos. E Tony Palmer, que é um bispo anglicano, ele realizou este encontro e é um grande amigo do Papa. Tony Palmer, como você ouviu agora há pouco no áudio que nós extraímos do vídeo aqui, ele trabalha dentro dessa responsabilidade de promover o ecumenismo com as igrejas pentecostais protestantes. E outro detalhe que nós não comentamos aqui, não daria tempo de mostrar todo o vídeo, é que ele diz, o Tony Palmer, ele diz que os protestos acabaram. Veja, os protestos acabaram. Ou seja, não há mais protestos. Então essa é a tônica para o ecumenismo, porque você não se considera um protestante? Você que é pentecostal, você que é de uma igreja tradicional, você é de uma linha protestante. Talvez você não entenda muito isso, não saiba, ou talvez você até saiba. Você é um protestante. Como é que funciona essa questão do protestantismo? Então nós temos que analisar um pouco da história. Eu vou aqui ler algum contexto histórico para vocês entenderem aqui. Você sabe que houve a reforma protestante, não é? A igreja católica, na pessoa ali do sistema papal, tinha deitado por terra as verdades. E Deus começou a levantar os seus fiéis e começou ali a reforma protestante, olha. Porque começaram a protestar contra esses erros, coisas que não tinham bases bíblicas. E passados os primeiros triunfos da reforma, se você estudar a história, o papado romano então veio com a contra-reforma, porque eles estavam perdendo terreno. E eles estavam sendo identificados agora como sendo o poder da besta que sobe do mar, do chifre pequeno de Daniel 7,
no contexto do anticristo. A história mostra então que eles convocaram então a Contra-Reforma e foi criada lá na Contra-Reforma a Ordem dos Jesuítas. Uma das maneiras, ou seja, uma das metas, podemos dizer assim, dos jesuítas era o quê? Era se infiltrar no protestantismo, se infiltrar em suas denominações, em suas igrejas, em seus, digamos assim, em seus lugares de estudos ou de teologia, podemos dizer assim, para poder o quê? Disseminar a ideia católica, destruir o protestantismo, enfraquecer o protestantismo, porque a ideia final da Contra-Reforma era resgatar novamente o poderio e a supremacia que o papado romano começou a perder na Reforma. E aí depois veio ali as guerras napoleônicas, como eu mencionei no começo da palestra. Esse poder papal recebe a chaga de morte, mas essa chaga começa a ser curada. E como que isso está hoje? Como isso está hoje? Muito bem, olha que interessante. Você sabe, se você começar a estudar aí as coisas que estão acontecendo, as notícias, muitas pessoas estão começando a olhar para o catolicismo como uma opção melhor do que o protestantismo. Por quê? Porque o protestantismo hoje, ele praticamente não é mais protestantismo. O que é o protestantismo hoje? Dízimo, ofertas, campanhas, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, óleo ungido, sal ungido, isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Quer dizer, a essência do que deveria ser o protestantismo, ela praticamente não existe mais. Ou seja, se não existe mais, então ela deixa de ter a sua razão de existir. Ela perde a sua razão, a sua identidade. E aí, o que acontece? As pessoas começam, então, a voltar para o catolicismo. Porque a igreja, está entendendo agora a analogia com José e os irmãos foram comprar comida. Foram atrás de comida. Por quê? Porque eles estavam morrendo de fome, digamos assim. Essa analogia, espiritualmente falando, significa que o protestantismo estaria morrendo espiritualmente. E isso está acontecendo nos dias de hoje. Esses dias, por exemplo, eu recebi um vídeo lá no Facebook, e ali, acho que era, não sei se é da Colômbia, algum país latino aí, era parrilha ungida, tipo como se fosse uma churrasqueira. Aí não sei se eles colocaram uma carne para assar, ali, alguma coisa assim, eu sei que pegava fogo. Aí a pessoa ia lá, soprava aquele fogo, e ela recebia a unção da grelha ungida, e caía no chão, gritando, espumando, berrando, como se tivesse cheia do Espírito Santo. Então esse tipo de coisa que está começando a acontecer nas igrejas tem trazido descredibilidade. E as pessoas estão começando então a olhar para o catolicismo como uma opção muito mais interessante do que o protestantismo. Quando você fala hoje de protestantismo ou evangélicos, já vem na mente da maioria das pessoas que o pastor é ladrão, que o pastor desvia dízimo por causa de um escândalo aqui, um escândalo ali, que o pessoal é louco, porque você vai na igreja e o pessoal só fica caindo no chão, e só promete bênção, e só promete isso e aquilo outro, mas nada de alimento sólido, que tem a ver com a essência do que é o protestantismo, porque o protestantismo nasceu para protestar contra o engano lá da época da Inquisição, da Idade Média, e se ele tivesse continuado o seu caminho até o fim, o evangelho já teria sido pregado a todo mundo e Jesus teria voltado. Aí você se lembra que eu disse da Contra-Reforma? Da Ordem dos Jesuítas? Preste atenção. Eu quero aqui ler para vocês quais são um dos objetivos dos jesuítas. No livro de Eric John Phelps, que é um dos maiores pesquisadores sobre jesuitismo, no livro Vatican Assassins, entre as páginas 365 e 369, ele coloca ali vários tópicos em relação a quais os objetivos dos jesuítas para destruir o protestantismo. Entre os objetivos, escute essa aqui, ó. Isso aqui é uma ideia, um voto, um programa que foi formulado pela Ordem dos Jesuítas, que foi criada lá na Contra-Reforma para destruir o protestantismo e trazer de volta o papado romano ao poderio e a supremacia religiosa. Escute. Guardemos no recôndito dos nossos corações o princípio de que qualquer um que não se juntar a nós deverá ser aniquilado, e estejamos prontos a fazer isso tão logo tenhamos os meios. E eles continuam. O protestantismo já está se desgastando, olha, e afundando. Sim, eles dizem, podemos nos gloriar de sua lenta agonia, marchando sobre o seu esqueleto e sobre os seus ossos dispersos. E eles continuam dizendo, vamos apressar a sua dissolução, através de nossos esforços combinados. Quais são os esforços que nós vemos hoje dentro do protestantismo?
através da infiltração das sociedades secretas lideradas pelo Vaticano, incluindo os jesuítas. Você vê hoje na igreja o quê? Ecumenismo, acabei de mencionar aqui agora, esse assunto no vídeo lá do Tony Palmer com o Kenneth Copeland, que é um líder pentecostal nos Estados Unidos. Daqui a pouco eu vou citar outras matérias rapidamente. Então você tem hoje o ecumenismo, o movimento carismático tem dado abertura para o ecumenismo com a Igreja Católica e o movimento carismático católico também. Outra coisa que eles continuam dizendo aqui, ó, o protestantismo está se decompondo. Se decompondo, o que você vê na igreja hoje? Todos esses movimentos que você vê hoje na igreja, das pessoas que caem no chão, supostamente cheias do Espírito Santo, sal ungido, óleo ungido, e aí uma pessoa sai gritando, ou sai sapateando, ou sai rodopiando, e tudo que você pode ver aí que deixa você perplexo de cabelo, digamos assim, em pé, na verdade, isso são movimentos ocultistas. Então você tem hoje um movimento ocultista que foi copiado dos cursos católicos, idealizado lá no Concílio Ecumênico Vaticano II. E é isso que está destruindo o movimento protestante, tirando a essência do protestantismo. Na verdade, as sociedades secretas lideradas pelo Vaticano, entre elas os jesuítas, estão se infiltrando hoje nas igrejas. Muitos deles são pastores, ou anciãos, ou presbíteros, ou até irmãos leigos, mas estão ali, na verdade, como espias, semeando doutrinas estranhas, destruindo a essência do protestantismo e trabalhando para o Vaticano. E no final, quem que vai sair ganhando? O papado romano. Porque todos esses filhos vão voltar para a igreja-mãe, porque estarão mortos espiritualmente. E agora você então está entendendo tudo que a gente comentou aqui desde o começo. Outra coisa, eles continuam dizendo, temos altas personalidades que já foram por nós convencidas. Kenneth Copeland, por exemplo, não fez a reunião ecumênica que nós acabamos de mencionar aqui com vocês? Já estão convencidos de que se continuarem defendendo o protestantismo, estarão perdidos. Então, na verdade, tudo que você está vendo hoje, todos os escândalos nas igrejas e aquela coisa toda, na verdade é um jogo de cartas marcadas, com infiltrações de ocultistas, de satanistas, de sociedades secretas, entre elas os jesuítas e outras mais, para destruir o protestantismo, porque eles estão ali trabalhando sem entender o seguinte, ou melhor dizendo, entendendo que os fins justificam os meios, que o importante é o papado romano restabelecer a supremacia. Não importa o que você faça, não importa que você destrua as vidas espirituais daqueles que estão ali. E hoje nós vemos aí as notícias, para a gente ir terminando, nós vemos as notícias uma atrás da outra, por exemplo, nós temos aqui um site, você pode entrar nesse site, é o site ofielcatólico.com.br, ofielcatólico, tudo junto, ofielcatólico.com.br. Aí tá lá, toda uma comunidade evangélica se converte ao catolicismo. A matéria diz assim, todo mundo, cada vez mais protestantes e evangélicos retornam à Igreja Católica. Conheça a história do pastor Alex e de sua comunidade evangélica. Então aqui conta a história, isso aconteceu nos Estados Unidos, a Igreja Cristã Maranata, que fica ali em Detroit, hoje está com o imóvel à venda. Toda esta igreja, ela voltou para o catolicismo romano. Inclusive tem um vídeo ali, intitulado Vídeo do Testemunho Emocionado de Alex Jones, onde ele diz, como encontrei a verdade na Igreja Católica. Temos aqui uma outra matéria também. Hoje eu estou fazendo apenas uma abertura deste tema, depois eu vou preparar algo mais profundo, mais sólido para vocês. Tem uma outra matéria aqui que está no, anote aí, no blog, tá? blog.opovo, tudo junto, .com.br. Repetindo, blog.opovo.com.br. O tema é Fenômeno. Pastores protestantes retornam à Igreja Católica. Aí diz a matéria aqui, o que aconteceria se um protestante sério, sedento pela verdade, fosse estudar as raízes da Igreja Católica e sua origem na era apostólica e nos primeiros séculos? A matéria diz que nos Estados Unidos, o berço do protestantismo moderno, um fenômeno está acontecendo, segundo Janina Quintal, em um artigo escrito ao Universo Católico. Ou seja, uma série de renomados pastores estudiosos do mundo protestante estão retornando ou vieram ao seio, voltaram no caso ao seio da Igreja Católica. Nós temos aqui um pastor sueco,
Esse pastor sueco, ele retornou aí para o movimento católico. O nome dele, tem um outro aqui que é o Scott Hahn. Scott Hahn, que é um ex-pastor presbiteriano e ex-professor de teologia protestante. Tem um vídeo dele também, onde ele conta ali o seu retorno para o catolicismo romano. Tem o Marcus Grodi, que é um ex-ministro protestante formado em teologia e Bíblia também, e onde ele fez estudos de teologia no seminário protestante, ali em Massachusetts. Ele afirma o seguinte: eu só quis ser um bom pastor, mas um dia perguntou-se a si mesmo. Ele perguntou a si mesmo: eu estou ensinando a verdade ou o erro? Como eu posso estar seguro se em outras igrejas a mesma leitura bíblica tem várias interpretações diferentes? E tudo isso levou ele a pensar, e aí ele entendeu que o catolicismo romano tem a verdade e retornou também para o catolicismo romano. Para terminar, eu quero que você medite comigo em um aspecto aqui interessante. O que na verdade o catolicismo quer é uma igreja universal. Isso é o movimento ecumênico. E o catolicismo já infiltrou em todas as igrejas protestantes e pentecostais, seus agentes que estão semeando todas essas dificuldades doutrinárias para destruir a essência e diminuir a fé das pessoas, desanimá-las e assim fazê-las voltar para o catolicismo romano. O ex-padre jesuíta Alberto Rivera declara que é ideia do catolicismo romano que haja uma única igreja e que a cabeça seja a igreja católica. E ele diz que desde o governo Reagan, desde o governo Ronald Reagan, os jesuítas já começaram a ter êxito em conquistar o protestantismo através da infiltração. E o sinal de que isso começou a acontecer para valer foi quando um presidente fizesse um juramento de frente para o obelisco, que é o monumento de Washington. Interessante que pela primeira vez da história, no governo de Ronald Reagan, em 1981, houve a primeira manifestação, ou seja, o primeiro evento que ocorreu de um juramento presidenciável em frente ao monumento de Washington. Nunca tinha acontecido isso. Mas pela primeira vez, no governo de Ronald Reagan aconteceu. Isso, inclusive, essa matéria saiu na Newsweek, que é mais ou menos a revista Veja do Brasil, lá nos Estados Unidos, podemos dizer assim, no dia 26 de fevereiro de 1981. Interessante, para terminar, e obviamente que isso não é uma coincidência, isso aqui na verdade é um jogo de cartas marcadas, e você precisa estar atento a isso. Interessante que foi no mesmo governo de Ronald Reagan, que foi o primeiro presidente a fazer o pronunciamento de frente para um obelisco, e segundo os jesuítas, este seria o sinal de quando o jesuitismo teria conquistado o protestantismo, quando alguém fizesse um juramento presidenciável em frente ao obelisco. Foi no mesmo mandato de Ronald Reagan que os Estados Unidos, então, passou a ter relações diplomáticas com o Vaticano, algo que até então jamais tinha acontecido com este país protestante, e algo impensável até então para os pais protestantes dos Estados Unidos. Meus amigos, que nós possamos ficar atentos a essas coisas que estão acontecendo em nosso meio. Lembram-se, a Bíblia, ela mostra em Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Apocalipse 14, versículo 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que você possa fazer parte desse contexto aqui, Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Que você possa realmente ser um protestante de verdade, manter realmente as características e a essência de um protestante. Com amor, contato no Espírito de Cristo, mas nunca omitindo a verdade, você possa levar a verdade para todos aqueles que estão no engano, porque há muita gente sincera, muita gente de Deus ali, estão aguardando que você vá lá e faça a sua parte. Não esse escândalo que nós estamos vendo hoje, que está sendo provocado de propósito. Mas se você fizer a diferença, Deus estará com você.